Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Você está no meu canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande ter vocês em minha companhia. Eu percebi que nos últimos vídeos caiu bastantes visualizações, caiu muito comentário nos últimos meses, mas como eu disse a todos vocês desde o primeiro dia, que eu não estava aqui galgando, visionando outro assunto ou outro objetivo a não ser pregar-lhes a verdadeira palavra de Deus. Então, se Deus tem algo para nos dar através do canal financeiro, Ele é poderoso para nos dar, mas a nossa visão primordial é o compromisso com a palavra de Deus. Então eu gostaria de pedir a todos vocês, presta atenção no que o pastor Levi está dizendo. Eu gostaria de pedir a todos vocês, se vocês estão gostando, fazer-lhes uma pergunta, se vocês estão gostando, se está sendo útil para vocês aquilo que eu estou expondo das igrejas por onde passei, e não só das 3 onde eu passei. Alguém pode me chamar do que quiser, mas ambicionando e buscando viver, ambicionando não, mas buscando viver na santidade, eu troquei 2, 3 vezes de igreja. E eu tenho essa experiência triste e árdua para dizer para vocês que as igrejas não mudam de uma para outra. O que deve ser mudado é romper com o sistema que nós estamos vivendo, da liderança corrompida dentro das igrejas. Então eu quero perguntar a todos vocês se está sendo útil, para a vida de vocês, se vocês verdadeiramente querem que eu continue com o quadro no canal Bíblia em Foco, minhas experiências no Evangelho. Porque eu pergunto porque eu quero ouvir de vocês todos. Onde quer que você esteja, eu quero ouvir de vocês se está sendo útil para mim dar continuação. Tem pessoas magoadas porque eu estou falando bastante da Deus é Amor, membros da Deus é Amor não gostam, principalmente aqueles idólatras, plaquistas. Os verdadeiros são fiéis, defendem a igreja, mas a grande maioria aceita a verdade ser falada, mas tem uma grande maioria que é idólatra, plaquista, não pode tocar na pessoa do missionário nem da igreja de Deus é Amor, porque ele se sente ofendido, porque para eles o que salva é a igreja de Deus é Amor e o missionário como Messias libertador, sempre foi assim. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós não estamos aqui, porque esse número de pessoas que tem lá dentro da IPDA não é todos, eles são santificados pela igreja. A igreja pode ficar mundana como está ficando, caindo da sã doutrina, mas para eles Deus é amor e acabou. E assim também tem os da Assembleia de Deus, que idolatram a placa da Assembleia, que dizem que a Assembleia é a igreja mãe, que a única igreja que vai salvar ou que tem compromisso com a verdade é a Assembleia. É uma grande mentira. E pessoas tristes também, alguns muito pouquinho reclamando, a grande maioria aceitou com a maior integridade os vídeos, mas uma pequena minoria reclamando de falar da Assembleia de Deus e Amor. Por que eu falo da Assembleia de Deus e Amor? Por mínimo 2, 3 motivos. Primeiro, porque a Assembleia de Deus e Amor são as 2 maiores igrejas pentecostais que existem no Brasil e a nível de mundo. E segundo, porque eu vivi muito dentro da Deus e Amor, praticamente igual a Assembleia, um pouco mais da Deus e Amor, mas fui mais usado pela liderança da igreja na Deus e Amor que na própria Assembleia. E por que eu falo? Terceiro, porque é preciso falar, porque as coisas que se vive dentro da Deus e Amor, se não for exposto por alguém que está fora, quem está lá dentro jamais vai expor e as pessoas vão continuar sendo enganadas, vão continuar seguindo esses homens corruptos, milagreiros, forjadores de milagre, e uma grande maioria que tem lá dentro, que são hipócritas, não estão pregando doutrina por convicção bíblica, mas por caprichos seus e pelos seus próprios objetivos e circunstâncias para ter um ministério, ter um salário, coisa dessa maneira, mas tem nojo, muitas das vezes, tem até ódio, raiva da sã doutrina. Esta é a realidade. Então, meus irmãos, antes de colocar um comentário, pense muito bem. Se é obreiro da Assembleia de Deus e Amor que está me perseguindo, fazendo apologia aqui contra o meu trabalho de eu estar expondo, é porque você é mais um que concorda com todo esse tipo de aberração, com todo esse tipo de coisas erradas que existem dentro dessas igrejas, e você quer deixar isso debaixo dos panos, porque você é mais um que concorda e faz com o loio, com o pecado, você é mais um que segue o próprio sistema de Balaão, que quer esconder e vender o seu ministério, a sua vida espiritual, pelo vil metal, pela prata, pelas maletas de dinheiro e de ouro
que foi esfregada na cara, na face de Balaão, através dos mensageiros de Balaque. Conosco não, aqui não tem essas coisas, de forma alguma. Não vai ter lugar no canal Bíblia em Foco de nós ficarmos concordando com esse tipo de coisa. Então, só explicando para os irmãos, não deveria explicação, mas é muito bom manter os nossos inscritos por dentro de tudo que está acontecendo. Então você manifeste aí, meus queridos, se está sendo útil, se vocês querem que eu dê continuidade, porque eu pensei muito para expor essas coisas que são grandes feitos, grandes acontecidos na nossa vida espiritual, que muitas pessoas, obreiros, sofrem e não sabem disso, e nem acredito que isso possa ser verdade, mas eu quero expor para vocês terem noção e consciência da maneira e de quais as pessoas que você está lidando, que você tem essas lideranças da Assembleia de Deus do Amor, a grande maioria por santo, por homem de Deus, são corruptos, corruptores, que matam obreiros, destroem ministério e não estão nem aí para a família, para a esposa dos obreiros, não estão nem aí para ninguém. Tem muito mais para expor. Ah, por que você não falou da igreja? A Igreja de Jesus Cristo é a igreja que eu vivi menos, uma igreja mais pequena, não está no nível da Assembleia da Deus e Amor de corrupção, então não tem muito que a gente vai falar. O que é verdade, não tem como criar ou como inventar. Tudo que eu estou falando desses 3 ministérios e das outras que eu tenho conhecidos e que eu convivi, sei muito bem, de perto eu estou expondo, porque é preciso. Não tem mais como nós, no pleno momento que nós vivemos, em sã consciência, de mente aberta, conhecedor do que passamos, passar panos quentes ou tapar o sol com a peneira. Não tem, meus irmãos. Ninguém precisa ser enganado, ninguém tem o direito de ser enganado, ninguém nasceu para ser enganado, e essas pessoas que estão usando do engano dentro do Evangelho, dentro da casa de Deus, principalmente de igrejas como a Deus e Amor e a Assembleia, que foram fundadas e abertas debaixo do temor do Senhor, seja a liderança que se corrompeu, seja quem quer que for, mas quando foi aberta essas igrejas, ela tinha um objetivo, um propósito, de viver padrões bíblicos e santos e passar isso para as pessoas e salvar e ganhar almas. Então não venha para cá com essa conversa. Se você me fazer apologia, se você me perseguir, me combater, não tem problema, você quer combata o que você quiser. Vocês entendem? Vocês estão combatendo os meus vídeos por quê? Se eu estou combatendo o pecado e as coisas erradas, por que alguém quer me combater ou dar uma de bom me combatendo? Pode fazer o que você bem quiser, combata. Eu só quero dizer para vocês que tem canais aí na internet que combate um ministério só a vida toda e ninguém vai lá falar disso. Agora aqui que a gente trabalha em prol do Santo Evangelho de uma forma geral, combatendo as heresias de todas as igrejas, aí vem aqui me combater que eu estou me direcionando somente à IPDA. De forma alguma. A IPDA, ela tem mais coisas, porque ela é maior, explodiu mais a nível mundial, então ela tem mais, uma das igrejas que tem mais heresias a ser combatida é a Deus e Amor, porque é a maior igreja pentecostal, ela é a Assembleia. E a Assembleia de Deus nem se fala, está começando a aparecer muitas coisas que precisam ser combatidas, porque nós não entramos no Evangelho para dar as mãos com o pecado, ou fazer conluio com o mundo, ou bater palmas e ovacionar esse evangelho doente da última hora aí, que dá os braços num ecumenismo exacerbado, com tudo que é tipo de instituição, de redes de TV, de redes de rádio, fazendo conluio com qualquer tipo de pessoas que não traz a sã doutrina. Não é nosso papel, não. Então, só dando aí um alerta para os irmãos, comente aí, meus irmãos, se está sendo útil para vocês, se vocês querem que eu dê continuidade, porque ainda tem muitas coisas para comentar a nível dos 3 ministérios que eu passei e a nível geral também daquilo que nós vivemos e sabemos por ter amizade e companhia e viver na companhia de vários, porque o que Deus nos deu o privilégio de vivermos na companhia de grandes homens de Deus, de grandes homens de Deus que eram na época, muitos deles se corromperam, outros ainda continuam se esforçando, mas vivi na companhia de homens que vocês não imaginam. A gente tem conhecimento com o pastor Cláudio Silva, a gente tem conhecimento com o pastor Humberto Schmidt, tem conhecimento com o Luiz Antônio, que faleceu, a gente tem conhecimento com os presidentes, com o João Ferreira Filho, que partiu, com o pastor Geraldino, Biratã Batista Job, que saiu daqui, foi para São Paulo. A gente tem conhecimento de todos os pastores assembleanos, não quero citar mais nomes aqui para não ser indelicado. A gente tem conhecimento de todos os presbíteros da Deus é Amor, a grande maioria que foi da diretoria, que já está caído, que ainda está na ativa, pastores antigos que já partiram. Então é um conhecimento longo aqui, de longa escala no Evangelho de Cristo. Eu sou o mais novo da família da minha falecida mãe, os meus 2 irmãos foram mais cedo que eu para a Igreja de Deus e Amor, então eu visitava com eles desde menininho de 6, 7 anos, então
Não tem, irmãos, como a gente se equivocar naquilo que fala. Está preocupando com muitas pessoas, porque tudo que está sendo falado aqui no canal é de pés calçados. Quero falar com vocês hoje sobre a irmã. Uma irmã pediu, irmã, me perdoe, esqueci teu nome, eu não vou entrar aqui no computador, meu computador é um computador muito ruim, está dando bastante pane nele, mas eu não escrevi teu nome, mas você me pediu para mim falar sobre cantina dentro da igreja Deus é Amor. E aí vocês que não gostam que eu falo Deus é Amor, que se roa por dentro de remorso, não posso fazer nada. Os irmãos pedem e eu vou atender os inscritos do meu canal com muito carinho. Então vocês que pediram aí, meus irmãos, manifestem no comentário, vocês são a bênção de Deus. Eu sinto até falta dos comentários de vocês, quando vocês não comentam, porque tem pessoas que assíduam nos meus vídeos e eu me preocupo, e eu vou levantar os nomes aí para me falar. Mas tem uma irmã, a irmã Camila, da Angola, se não me falha a memória, é assíduo em todos os meus vídeos. Tem o irmão Trump Sincero, tem o irmão Remo Anselmo lá de Rio Grande do Norte, enfim, meu Deus, tem a irmã Aparecida de Souza, que ela, todos os meus vídeos ela se manifesta com carinho. E tem irmã, eu vou tirar o nome de todas vocês e vocês para mim comentar, para não fazer injustiça. Eu vou preparar um vídeo aqui só de comentários de vocês. Vai ser um videozinho dos 30 minutos, um pouquinho mais. Eu vou ficar na frente do computador. Eu quero citar o nome de vocês que são assíduos ao canal A Bíblia em Foco. Então não fique triste aí se eu não citei teu nome, tá? Tem o irmão Daniel de São Paulo. Me esqueci o nome da cidade. Não, minha mente não consegue gravar tudo. Eu já... quando eu tinha uns 25, 30 anos, eu gravava uma cadeia de versículos e temática, mas hoje minha cabeça já está um pouco cansada de tanto pregar, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus negócios. Então a gente não é mais aquele menino, irmão. Então vocês me perdoem eu fazer injustiça, não falar o nome de vocês, mas tem nomes que impregnam, que a gente não consegue esquecer, porque estão todo dia colocando comentários. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, e eu quero que vocês se manifestem. Está sendo útil para vocês esse quadro novo que eu criei, comentando coisas aí que são coisas... Concordo com vocês, é de arrepiar o cabelo. Então tem pessoas que estão... Por que está expondo, o que está falando? Se alguém não falar, se alguém que tem coragem de falar não falar, quem vai falar essas coisas, irmãos? E os irmãos vão continuar sendo enganados, achando que estão lá, que a igreja dele é a mais perfeita, que às vezes discute com as pessoas, passa vergonha. Cuidado, irmãos. Então eu quero falar sobre cantina na igreja, a irmã pediu. Aproveitando esse tempo inicial do vídeo para fazer essa pergunta e esse apelo a vocês, se vocês gostaram do quadro aí. Primeiro eu comecei no quadro de heresias, peguei pesado, e depois agora eu estou entrando nesse quadro Minha Experiência no Evangelho. E eu tenho outro projeto que eu ainda não comecei, que é um projeto de estudos doutrinários, que também quero começar anexo a esse. Mas os irmãos, fale aí se está sendo útil para vocês esse quadro Minhas Experiências no Evangelho, porque o que eu vivi no Evangelho é muito grande. Eu acredito que tem muitas pessoas que não viveram. E as pessoas que acham que não vão viver no Evangelho lutas e provas e perseguições, precisam saber do que eu passei para você se firmar quando você passar ou se você estiver passando. Porque você não pensa que pessoas que estão dentro da igreja são tudo santinho, lavado no sangue de Jesus, purificado, que não são. Tem gente dentro da igreja de tudo que é espécie. Vocês nem imaginam, tem gente que está dentro da igreja, mas não é de Cristo. Entrou na igreja, a igreja não entrou nele, entrou no evangelho, mas o evangelho não entra nele de jeito nenhum. Tem pessoas aproveitadoras, tem pessoas que estão por interesse, tem pessoas que estão por cargo, tem outros que estão por uma posição, outros por uma cadeira, e assim vai, outros para se promover numa carreira política e tantas coisas. E essas pessoas vão te contrariar quando você viver a santidade dentro de uma igreja. Principalmente nessas igrejas maiores, já reina o domínio da lábia, da retórica, e de fazer as coisas escondidas, em segredo, e de taxar qualquer pessoa que quer viver uma vida de santidade como alguém que é rebelde ou desobediente, porque não está fazendo e não está cumprindo com aquilo que eles traçam e querem. Tá certo? Você tem que colocar um tapa-olho e aceitar tudo que é tipo de atrocidade que eles impor para você ter um ministério e uma carreira. Então, cantina dentro da igreja, Deus é Amor, como tem na Sede Mundial em São Paulo, como tem nas grandes IPDAs, é um grande erro. É um grande erro. Por que você vê que nas IPDAs mais pequenas não tem cantina, mas nas grandes tem? Porque é para centralizar lucro. Vocês entendem? Aquelas cantinas em São Paulo é uma fonte de dinheiro inesgotável, é como uma rede de restaurante.
dentro da igreja. Você vai lá, você vai comer uma esfia daquela, você vai ver que é um valor exorbitante. Não tem nada a ver em facilitar para o bem de um membro, de um pastor que está ali passando necessidade, que tem 5, 6 filhos, 7, 8 filhos, como eu conheci muitos amigos meus, está ali, então você vai comprar uma esfirra daquelas para cada filho, você imagina. Então não beneficia, não ajuda e não diminui valor para as pessoas que vão comprar. É visando lucro e dinheiro para enriquecer a Fundação Reviver e a própria igreja Deus é Amor. Porque tem a cantina, tem as doações, tem aqueles bilhetinhos de recolher as doações já especificado o que precisa doar, tudo ali já para ser doado. Então aquilo ali é mais uma fonte de lucro. Bom, o que eu acho daquilo? Eu acho muito feio comer dentro da igreja ou ter uma espécie de restaurante dentro da igreja, onde as pessoas comem dentro da igreja, ou nas dependências no pátio da igreja, principalmente igrejas grandes como a Sede Mundial, que o pátio faz parte do núcleo da própria igreja, porque você está no pátio já está com o pé dentro do salão da igreja. Então aquelas pessoas comendo, jogando papel no chão, gordura e tantas outras coisas ali no ambiente do culto. Sem falar que comer dentro da igreja não é algo de Deus. A gente come em casa, na igreja a gente vai para servir e adorar. O máximo que se pode tomar é uma água para manter a sua saúde ou coisa parecida. E não tem nenhum benefício em querer ajudar, colocar uma cantina, digamos que fora dos portões da igreja, dentro de um pátio estabelecido para a igreja, poderia fazer fora dos portões de entrada, para beneficiar os irmãos ou doar um lanche para os irmãos, mas não, a visão não é essa, a visão é explorar os irmãos. Bom, e sem falar que a comida dentro da igreja faz parte do mesmo comércio dentro da igreja que é proibido. Então, é proibido vender LP, CD, negociar dentro da igreja, vender carro dentro da igreja, e como é proibido comer dentro da igreja. E a Deus é Amor tem esse erro muito grande de ainda colocar cantinas espalhadas pelo pátio e nas dependências da igreja, e até dentro da própria igreja, no pátio, no salão da Fiat Mais, lá em São Paulo, anexo à Sede Mundial. Eu conheço muito bem o trabalho, tinha cantina dentro do próprio salão, as reuniões estavam andando e as pessoas comendo e bebendo. É só Deus é Amor? De forma alguma, porque a Assembleia de Deus é 100 vezes pior que a Deus é Amor em negócio de glutonaria e comida dentro da igreja, nas dependências da igreja. Tem igrejas da Assembleia de Deus que os presidentes fazem festa para tudo que acontece. Eu congreguei numa igreja da Assembleia de Deus que tinha mais festa do que própria adoração a Deus nos cultos. Todo dia, toda pessoa que faz aniversário, aniversário da irmã, líder do ciclo de oração, da esposa do pastor, da filha do pastor, do fulano, do vice-presidente, tudo tinha festa, e tudo regada de comida e bebida. E às vezes as pessoas estavam lá no culto, lá em cima, com a cabeça dele já na festa, porque as pessoas da Assembleia de Deus, eles têm a mente incutida para o lado de festa. Eles gostam de festa e de comidas, de comes e bebes dentro da igreja. Você tem alguma coisa contra? Eu sei que vão me criticar, mas o que tem a ver com fraternização? Confraternização, uma coisa, pode fazer uma confraternização uma vez por ano, faz lá num pavilhão separado, ou loca um pavilhão da prefeitura, ou qualquer lugar para festas, e faça lá uma reunião para os obreiros. Não sou nada contra de fazer uma churrasco, mas eu estou dizendo que a igreja, onde é o lugar de adoração, passou a ser um lugar de comes e bebes e de festas. Muito mais na Assembleia, um espírito de glutonaria e de desfile de moda, de roupas, que é outro assunto para outra roupa, para outro vídeo, mas aqui estamos falando de comer e beber dentro da igreja. Olha, as crianças da gente são incentivados a entrar nesse sistema. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Os 2 primeiros filhos meus, a primeira filha minha nasceu dentro da Assembleia de Deus. O meu segundo filho, que é o meu filho homem, que tem 14 anos, nasceu bem no período em que eu passei a congregar na Deus é Amor. Entendesse? Que até meu filho foi muito novinho para a Suíça. Ele foi com 5 meses para a Suíça. Foi uma luta no avião e tudo. E o meu filho pequeno, ele nasceu agora quando eu retornei. Faz 5 anos que eu retornei do exterior para cá, para o Brasil, de volta para a minha cidade, para o meu local aqui anexo ao meu sogro, aqui onde nós temos essas grandes dependências, essa chácara. Então, quando eu voltei, o meu filho já nasceu aqui, de novo, quando eu tinha retornado para a Assembleia de Deus. O que acontece?
O que acontece em tudo isso? Esse meu filho pequeno, não tem, a Assembleia de Deus não tem mais aquele costume padrão de 20 anos atrás, que a gente conseguia, já existia festa e comes e bebes, mas não era dessa forma de hoje. A gente conseguiu criar, porque eu sempre tive em mente que meus filhos não poderiam comer dentro da igreja, é uma coisa que eu tenho em mente. Mas esse pequeno eu já não consegui, porque o incentivo é tão grande que mesmo você tentando afastar o teu filho daquilo ali, as outras crianças têm salgadinhos, as crianças têm tudo que é coisa dentro da igreja, e o teu filho vai vendo e aquilo você começa a se tornar um fardo para você, você conseguir levar o teu filho a entender que não pode comer dentro da igreja. Então a minha esposa e eu sempre se esforçamos e às vezes acabamos perdendo a batalha quando vê ele estava comendo alguma coisinha que alguém tinha dado ou coisa parecida. Então, tinha dado a criança sabe que é atraente, vai lá alguém para fazer uma benfeitoria, gosta da criança, dá. Então a gente já não tem como xingar a pessoa que deu aquilo. Então é bem complicado. Então assim é na doutrina também. As outras coisas também tentam incentivar os teus filhos, porque a tua filha vai ver uma menina desse jeito, daquele jeito, o teu filho. Então isso é assunto para outro vídeo. Mas aqui é os comes e bebes, isso tudo influencia. E eu já não tive o mesmo êxito 100% de criar o João como criei os dois mais velhos. Mas tudo, entenda-se bem, bem criado, não tive o êxito 100%. Então a gente não conquista, porque na minha filha a gente conquistou isso. E no menino também, mas já esse... Então as coisas vão mudando. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu sou contra comes e bebes dentro da igreja. Eu sou contra até a pessoa ficar... Eu sou contra até o dito bebedor de água, que é muito especial para os membros, facilita os membros. Imagine tomar uma água gelada, cansado, chegando numa caminhada, que tem irmãs que vêm a pezinha, as irmãs mais velhas, cansadinha, e uma aguinha é um refrigério, né? Mas aquilo se transforma numa luta, porque é uma instalação de copo plástico, a gente jogando copo, não sabe, os crentes não sabem usufruir do que tem, eles são mal educados, a grande maioria, me perdoe irmãos, não quero ofender você, mas a grande maioria é mal educado, não sabe usufruir daquilo que tem. O bebedouro, eles não sabem colocar numa peça separada ou fechada com a porta, pelo menos deveriam fazer, mas não fazem, e aquilo fica uma bagunça no culto. Criança corre para lá, criança corre para cá, vai naqueles bebedouros e bebe água, e conversa, e instala copo, e joga copo no chão, e adulto bebendo água, e uma bexiga frouxa, e vai, e vem, e aquela confusão dentro da igreja. Tudo por quê? Por causa de comes e bebes dentro da igreja. Seja uma água, seja uma mamadeira de leite, seja... É óbvio que criancinhas pequenininhas não tem como controlar, mas aí a mãe deve saber administrar, mas não sabe administrar as coisas dentro da igreja. E tudo isso estraga o verdadeiro culto a Deus. Então isso aqui fica para vocês sobre liturgia. Esse vídeo vai servir como entrar na área de liturgia. Estraga a liturgia do culto, estraga o bom andamento do culto, tira a reverência ao grande e eterno que está manifestado dentro daquele lugar, porque aquilo ali passa a ser ambiente espiritual, casa de Deus, porque foi consagrado para o culto, e onde o culto existe, Deus está manifestado. Não é por causa do templo, mas é o ambiente que se torna consagrado pela manifestação do eterno naquele ambiente. Então, não tem reverência, não tem respeito, aquela instalação de copo, aquela correria para fila, gente indo para banheiro, é uma confusão em fila de banheiro, é gente batendo a tampa do vaso do banheiro, tudo isso eu já vi na Assembleia de Deus, Deus é amor, aonde você vai, falta de educação. Então, cantina dentro de igreja, a visão não é em beneficiar nada, não serve de benefício nenhum para o bom andamento do culto e da igreja. Serve para uma bagunça terrível dentro da igreja, para estragar o culto. Às vezes os irmãos estão ali adorando, às vezes tem algum irmão que está fazendo um jejum, uma consagraçãozinha ali, os mais velhos fazem até o meio-dia, até as 2, 3, os mais novos fazem até as 5, 6, não sei, cada um faz como Deus lhe... Um dia eu vou falar sobre jejum, que tem muita conversa fiada na internet sobre jejum, sobre dízimo, sobre tudo. Voltamos com esses assuntos, mas aqui vamos se deter aqui. Então tá ali jejuando, consagrando, e aquele cheiro de pastel, aquele cheiro de enroladinho frito, aquele cheiro de esfirra, aquele cheiro de... Ô, meu irmão, tu acha que Deus vai se agradar disso? Tu acha que Deus é fiel, nos perdoa de tudo que nós fizemos de errado, não vai nos condenar por uma atitude dessa, como comer um enroladinho no Padre Grego, mas você acha que Deus se agrada? Você acha que isso é o correto? Você acha que isso é certo? Usar as dependências do templo para fazer comida, que nem na Assembleia de Deus é normal dos pastores gastar tudo o dinheiro, esse presidente ladrão,
Eles gastam tudo o dinheiro na sua mordomia, no seu bem-estar, no seu prazer, em beneplácito de sua casa, de sua família, das suas coleções de relógio, a mídia abotoadura, de paletó. Nada contra andar bem vestido, mas não precisar tanto. Né? E aí depois os irmãos têm que se lascar. Quantas vezes eu falei e os irmãos não aceitam, eles ficam contra você, eles defendem os pastores deles e a igreja deles. Os irmãos é uma bênção. E eles lá assando salsichãozinho. Se você vai tirar isso do culto, você arrumou um encrenca, eles ficam inimigo seu, eles brigam contra você porque eles querem fazer salsichão e comer salsichão e fazer festa na hora do culto. Eles não ficam do seu lado. Eu tentei fazer em 2 igrejas, não tem deles ficar do seu lado. Eles se revoltam contra você. Você entendeu, irmãos? Eles dizem que você não manda nada, eles se revoltam contra o teu pastoral, contra tudo. Eles ficam do lado daquilo que é carne. Vocês entendem? Assim como eu estou falando de comes e bebes, um dia eu posso falar sobre, eu já falei em vídeos anteriores meus sobre teatro, coreografia e arte de palhaçada, que é o circo dentro da igreja, que estão trazendo picadeiro para dentro da igreja. Mas isso vocês assistem lá nos meus vídeos anteriores, vocês têm coisas muito boas para assistir. Mas aqui, ó, sobre comes e bebes, eles não aceitam. Eles querem continuar com essa prática da glutonaria. E muitas igrejas, como a Igreja de Jesus Cristo que eu congreguei, se lascavam comendo os obreiros, os membros, porque crente, irmão, não é só da Igreja de Jesus Cristo, crente come. Não sei o que crente come. Eu e minha esposa, nós sempre conversamos, eu não tenho nada contra a tua casa, quer comer, continua comendo. É só um comentário meu. Faça-me o favor. Eu falo, eu sou aberto, a minha vida é um livro aberto, tem gente que fica bravo. O teu dinheiro é teu, tua vida é tua, comer não vai te levar para o inferno, mas a não ser que você seja um glutão desesperador que troca Deus pela comida. Mas assim, ó, e tem os beberrões que trocam Deus pela bebida, seja ela alcoólatra, seja ela bebida alcoólica. Vocês entendem? Então, mas voltando aqui, seu dinheiro é seu, faça o que você quiser. Se você quiser comer tudo que você tiver pela frente, coma. Mas isso não é um espírito de Deus, glutonaria. Então eu estava conversando com a minha esposa, tem gente que come, e ele fica gordo, pesado e doente. E aí depois ele quer correr para médico, ele quer fazer caminhadas intermináveis, ele quer controlar isso e aquilo. É bom que você cuide da sua vida desde novo. Eu nunca fui aqui em casa, eu e minha esposa, uma pessoa de comer. Tem que enlouquecer, chega na casa dos irmãos, come, nada chega, chega num restaurante, come, nada chega, vai num aniversário de uma família, come, nada chega, vai num encontro de igreja, come, se dá um ridículo, irmão. Vive para comer. A gente não vive para comer, a gente come para viver. Então eu sempre fui de comer uma servida boa. Se eu estou com mais fome, estou bem, que nem diz o gaúcho, atorado de fome, eu como um prato bem servido, mas eu nunca fui de encher meu estômago de pedaços de carne, come. Não, irmão, de forma alguma. Eu como com o maior prazer e como o suficiente. E aqui em casa todo mundo é assim. Então é por isso que eu estou com 47 anos e apesar de eu sofrer de hipertensão, eu ainda tenho um corpo que não é tão assim. Apesar do Júlio César me chamar de barrigudo, de pançudo, de pastor de sofá, quando eu me lembro do Júlio César me dá uma tristeza, coitado do Júlio César. Mas eu cito porque me vem em mente, os irmãos ficam loucos, mas eu vou citar. Então, apesar de ter essa idade e sofrer de hipertensão devido às lutas da vida e pastorear e correr, que me dediquei demais, algumas coisas a gente acarreta, mas ainda estou num perfil ótimo, sem fazer uma caminhada forçada e sem cuidar 100% da minha saúde, porque eu não tenho dinheiro nem condições de cuidar. Eu não tenho condições de comer só na noite, só salada, só verdes. Eu não tenho condições de comer um bife mais grelhado, mas eu sou uma pessoa pobre, mas que Deus tem cuidado de mim, entendeu? Não sei se você entende. Então, a pessoa que renuncia o pecado, ele sofre em muitas áreas da vida. Às vezes ele não tem condições porque nós lutamos frente a frente e nós não nos dobramos para ter uma vida melhor. Nós sempre aqui em casa, eu e minha esposa visualizamos a palavra de Deus e não nos vender. Então eu prefiro comer um arroz e feijão do que gostaria de ter, mas não posso ter. Então não vou me dobrar o sistema para ter uma vida melhor, de jeito nenhum. Deus, se ele tiver uma vida melhor para mim, ele vai me dar. Então entenda, comida dentro da igreja não é algo de Deus. Festa e mais festas intermináveis. Não estou falando que faça um aniversário para a família, não estou falando que lá na igreja não faça uma confraternização anual com os obreiros, não estou dizendo que não vai reunir os obreiros lá para tomar um suco, beber um refrigerante se gosta. Não estou dizendo nada disso, comer um bolo doce. Não é isso. Eu estou falando das coisas que virou uma opressão dentro da igreja.
que estraga com a igreja, estraga com o culto, estraga, destrói com a essência do verdadeiro evangelho. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, ficou muito longo, foi para 29, não era não era do meu raciocínio, mas Deus foi me usando aí para expor para vocês. Então, cantina dentro da igreja, nada disso. Cheiro de fritura dentro da igreja, mexendo com a consagração dos irmãos. Não, às vezes tem irmão que já sai de casa para ir lá consagrar, orar. Às vezes estão fazendo um jejum. Eu já vi na Assembleia de Deus um dia de jejum, um dia de separação, já cheiro de pastel 11 horas. Não, meus irmãos, de forma alguma, não seja na Assembleia, na Deus é Amor, aonde quer que seja. Se alguém quer ter uma cozinha para passar um café ou fazer algo na igreja, pode fazer, mas tem que ser separado, distante, que não venha estragar o bom andamento do culto. E se alguém quer fazer algum lanche, que faça fora das dependências da igreja. Tá certo, meus irmãos? Esta é a minha simples, singela opinião. Se eu fosse presidir uma igreja, jamais toleraria comes e bebes dentro das dependências da igreja. A igreja é lugar de cultuar. Hoje é comes e bebes, é jogo de luz, é todo tipo de perturbação no ambiente espiritual do culto. Comente, compartilhe, divulgue. Nós temos uma meta e está muito devagar o canal, mas Deus é dono desse canal. No dia que Ele quiser, Ele estala o dedo e manda milhões de seguidores para esse canal, porque esse canal tem compromisso com a verdade. Então, acione o sininho da notificação, comente, compartilhe, divulgue e deixe seus comentários. E, mais uma vez, não querendo ser intolerante, indelicado, comente se está sendo útil o outro quadro, que esse vídeo aqui não faz parte do quadro, mas comente se o quadro Minhas Experiências no Evangelho está sendo útil para a sua vida espiritual, se vocês querem que nós demos continuidade comentando aquilo que nós vivemos dentro das igrejas que nós passamos, 13 igrejas, e das demais que nós conhecemos. Que Deus te abençoe em Cristo, que Deus te dê um final de ano abençoado, que Deus te enriqueça, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Tá certo, meus irmãos? Amo a todos vocês em Cristo Jesus. E não esqueça, em Cristo não seremos enganados. Em Cristo não seremos confundidos. Em Cristo seremos unidos vencedores em nome de Jesus.